Continuando o comentário bíblico de Mateus, capítulo 1, vamos ao verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bom, aqui do verso 18 até o verso 21, onde lemos, temos algumas considerações a fazer. Primeiro, é que Jesus Cristo, né? Cristo não é um nome, mas um título dado a Jesus de Nazaré. O título Cristo é o mesmo que Messias. Christos, em grego, é o mesmo que Messias, no hebraico. E o significado de Messias ou Cristo é ungido ou escolhido, ou seja, Jesus é o escolhido de Deus para fazer o que está escrito aqui, que o anjo disse no verso 21. Salvará o seu povo dos seus pecados. Porque a salvação veio para o povo de Israel primeiro, o povo judeu primeiro, e depois ela se estendeu a nós que não somos judeus. Bom, dito isso, vamos então sobre os pais de Jesus. Maria foi mãe de Jesus, ela estava prometida em casamento a José, eram assim, boa parte dos casamentos, eram casamentos na época de Jesus entre o povo israelita, casamentos por promessa, né, casamentos arranjados, e que os pais combinavam o casamento dos filhos, e assim sucedia no devido tempo a pessoa entrar na idade correta, né, de se casar, eles acabavam se unindo. Mas antes deles consumarem o casamento, deles realmente estarem juntos, ela foi encontrada, né? O José ficou sabendo que ela estava grávida, possivelmente ali talvez no terceiro mês, né, de gestação, quando a gente tem informação de que ela vai, no Evangelho de Lucas, vai até Isabel, né, sua prima, sua parenta, fica um tempo lá, que o anjo, quando avisa para Maria que ela estava grávida, Isabel, parente dela, já estava ali no sexto mês de gestação. Então ela vai até lá, fica, possivelmente, uma opinião pessoal, fica até João Batista nascer, e depois, quando ela retorna, ela já está no terceiro mês. Ela retorna para se casar com José no terceiro mês, perdão, de gestação, e aí, já com uma barriga aparente, aí José, sabendo disso, pensa, já sei, eu vou desfazer esse acordo de casamento, não vou me casar com ela, porque possivelmente ela me traiu, mas como ele era um homem justo, um anjo aparece para ele, um anjo apareceu para ele no sonho e diz para ele, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ou seja, essa concepção que aconteceu no ventre dela não foi de um homem, de um ser humano, né? Mas essa pessoa que está sendo gerada ali procede do Espírito de Deus, não é um ato humano. Ela não traiu você, né? Mas foi uma obra de Deus, um milagre de Deus. E é interessante a gente perceber que se José é chamado aqui de filho de Davi, ele é descendente de Davi. Então, segundo a carne, ainda que não tenha tido relações com Maria, né, José é de fato, né, biologicamente, ainda que por um milagre, né, pai de Jesus Cristo. Então a gente percebe que a descendência
de Jesus, que a gente leu aqui no capítulo 1, ela vem de José, né? Então, a descendência de Jesus. Então, José como pai de Jesus, e aí vai chegando até lá em Davi, depois chegando até em Abraão. Ou seja, por descendência paterna, Jesus é descendente de Davi. Mas é lógico, sobretudo, Jesus é filho de Deus. Então, isso aqui é importante. Bom, e o mais importante em todas essas passagens, não apenas falando a respeito dos pais de Jesus, né? Mas falando a respeito da obra de Jesus. Jesus é o Cristo. E é importante a gente mencionar o significado, né, desse nome no hebraico, no aramaico, né? Yeshua ou Yahoshua significa Deus é salvação, né? Jeová Javé é salvação. Então, Jesus veio de fato para mostrar a salvação de Deus, o Pai dele, que também se tornou, quando cremos em Jesus, o nosso Pai, a salvação de Deus para o povo de Israel. Interessante a gente perceber que Deus tinha colocado lá atrás um símbolo, né, sobre aquele que viria após a lei de Moisés, né? Moisés, o sucessor dele lá no povo de Israel no deserto, se chamava Josué, que eu não sei se você sabe, em hebraico, né? Yeshua, ou seja, o mesmo nome de Jesus. Josué seria em hebraico e Jesus, o nome em grego. Então, ou seja, depois de Moisés viria o Yeshua, viria Jesus. Então, esse é o símbolo que Deus queria mostrar para o povo de Israel lá atrás. Moisés daria a lei, mas quem conduziria o povo à terra prometida foi Yeshua. Foi, no caso, na época, Josué. E quem nos conduz à vida eterna é Yeshua, é Jesus, aqui no Novo Testamento. Bom, em Mateus ainda, no capítulo 1, vamos finalizar esse capítulo a partir agora do verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Essa citação aqui dos versos 22 e 23, elas estão referenciando Isaías capítulo 7, verso 14. Então, se você conferir na sua Bíblia, Isaías capítulo 7, verso 14, é onde vai estar escrito que a virgem ou a jovem ficaria grávida e daria à luz um filho que chamaria Emanuel. Mas aí você pode dizer, peraí, o nome de Jesus era Jesus, não era Emanuel. A questão é o significado desse nome, que é Deus conosco. Ou esse seria a tradução direta do nome, Deus conosco, mas o significado seria Deus está conosco, ou seja, olha, Deus não nos abandonou, Ele está conosco, porque Ele enviou a salvação a nós. O próprio profeta Isaías fala no final de seu livro que o que separa o ser humano de Deus é o pecado. Desde Adão é assim. O ser humano ele foi separado de Deus por causa do pecado. Mas o que Jesus veio fazer? Veio tirar o pecado do mundo. É lógico que quem recebe essa dádiva é aquele que crê em Jesus, o Cristo. Então, nós podemos dizer que, de fato, Deus está conosco quando recebemos Jesus na nossa vida, porque Ele tira o pecado da nossa vida e nos reconecta com Deus. Aí é que está o significado do nome Emanuel. Deus está conosco. E por que Deus está conosco? Porque Ele enviou alguém justo para morrer por nós e ressuscitar, nos dando o direito do perdão dos pecados, ou seja, de estarmos unidos a Ele e da vida eterna. Continuando no verso 24, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto
ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Nós vemos o porquê que José e Maria foram escolhidos como pais de Jesus. Olha, Deus precisava de pessoas assim, e Deus cuidou de pessoas assim para que se tornassem então os pais do Messias. Veja, uma mulher justa, virtuosa, dedicada, né? Inclusive ajudou uma prima dela na gestação, obediente, e um homem e uma mulher corajosa também, né? Porque para dizer sim, né? Dizer sim, eu aceito, né? Sim, seja feito conforme a sua palavra para o anjo, né? Que tem um relato de Lucas. E um homem corajoso também para confiar em Deus, né? Ouvir a Deus, ainda que em sonho escutou Deus falando com ele através do anjo e obedeceu, era obediente a Deus, era um homem justo. Você vê que quando ele pensava que Maria havia o traído, ele queria deixar ela desfazer o compromisso de casamento, mas em segredo, para não difamar ela, para não prejudicar a ela, a família dela. Ele era um homem justo, um homem correto, e por isso que Deus escolheu eles. Veja que ao acordar, José, ele obedece e se casa com Maria. Mas aqui diz, é importante essa informação, o verso 25, que ele não teve relações com Maria enquanto ela não deu à luz um filho. Qual é a questão disso? Teria algum problema ele ter relações, ele ter intimidade com Maria antes de Jesus nascer? Olha, não tem importância disso em um casal comum. A questão aqui é que a profecia era que a virgem daria luz a um filho, ou seja, ela então deveria permanecer assim até que o filho nascesse. Então, depois que o primogênito de Maria e José nasceu, aí sim eles poderiam ter uma vida matrimonial comum, né? Mas até que Jesus nascesse, essa profecia de Isaías teria que se cumprir, né? Lá em Isaías 7,14 fala que a virgem ficaria grávida e daria a luz a um filho. Depois disso, Maria e José foram um casal comum no sentido de servir a Deus, né? É lógico que comum não que fossem pessoas que não observassem a palavra de Deus. Eles tinham a intimidade deles, porém, era um casal que servia a Deus de todo o coração. E isso é importante, essa é uma informação bem relevante. E aqui nós chegamos ao fim do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Termina aqui no verso 25 e até o próximo comentário, até a próxima mensagem.